Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maiara, eu sou enfermeira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a presença de depressão nos idosos, um assunto muito importante, né? Nós temos aí relatos de aumento e estudos que mostram que o isolamento aumentou até 14% de presença de depressão nas faixas etárias mais avançadas. Isso foi um estudo feito em Chicago e esses dados são bastante atuais. Vocês sabiam que nesse estudo, vou falar aqui para vocês, foi provado que essa situação de estresse, de isolamento, toda essa situação que nós estamos vivendo causam consequências ao nosso organismo. E esse estresse todo foram acompanhados alguns idosos em que se notou a diminuição das células de defesa do organismo, ou seja, os leucócitos. Olha só como você vê a importância do assunto. Então, o estresse gerado pela depressão, pelo quadro depressivo, pelo isolamento, ele alterou uma célula importante de defesa do nosso organismo. Então, aquele idoso que já tem um fator de risco, que é a idade avançada, alguns já têm algumas doenças pré-instaladas, algumas patologias, ele fica ainda mais vulnerável. Então, por isso que nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Fica aqui comigo, nós vamos falar um pouquinho dos sinais e sintomas, o que nós precisamos ficar atento, quais são os fatores de risco, os idosos que apresentam, uma tendência a ter um maior quadro depressivo e assim ajudar os nossos idosos. Você que cuida de alguém, conhece alguém que tem algum idoso em casa e tenha apresentado algum tipo desse sintoma, compartilhe esse vídeo e vamos começar. Aqui no início do vídeo nós falamos um pouquinho que esse estresse, do isolamento, de levar a um quadro depressivo, ele muda até um pouco, ele muda, No caso, ele reduziu as células de defesa do nosso corpo. Então, a importância deste assunto é que interfere diretamente na vida dos idosos, reduzindo qualidade de vida, interferindo nas atividades de vida diária, Então, no que o idoso tem a rotina dele de fazer, ele acaba parando. E também a depressão, nós falamos aqui um pouquinho no início, por conta desse isolamento, da pandemia, ela também pode estar relacionada a vários tipos de doença que esse idoso pode apresentar ao longo do processo aí de envelhecimento. E com isso, existe um risco muito alto no aumento de mortes. Um ponto importante a ser falado aqui é que é uma doença subnotificada, ou seja, as pessoas confundem muito alguns sintomas de depressão em idoso com o processo de envelhecimento. Então, ele não está mais aqui com a gente porque ele não escuta direito, ou ele não quer mais falar com a gente porque toda hora ele fica tentando ver ou ouvir o que a gente está falando e não consegue. Então, a gente costuma falar que ela é subnotificada porque as pessoas costumam, a confundir os sintomas iniciais com parte do processo de envelhecimento devido às características que nós já sabemos, que nós perdemos um pouco a audição, a visão fica ruim, a dificuldade de locomoção. Então, nós temos que ficar bem atento aos sinais e sintomas e quais os fatores de risco que podem favorecer o aumento da depressão. Então, nós vamos começar aqui a falar um pouquinho dos fatores de risco, ou seja, o que pode aumentar, o idoso a desenvolver a depressão. Nós sabemos que as pessoas do sexo feminino tendem a ter um risco maior a ter depressão. Não só por conta, nós falamos aqui do contexto familiar, do isolamento social, mas porque a mulher é feita de hormônios. Então, com a taxa de redução de alguns hormônios que nós temos, aí nós estamos falando sobre o processo de envelhecimento, que realmente vai interferir na depressão. Ou seja, eu tenho uma alteração de um hormônio importante no meu corpo e esse hormônio vai fazer com que eu tenha, eu me predisponha a ter depressão. Isso pode ser acompanhado com o médico. Se você, nesse intervalo, você idoso, já percebeu alguma diferença de comportamento, nós vamos falar aqui, é possível de resolver. O isolamento social, vou repetir novamente, isso aí não é só por causa de pandemia. Nós sabemos que existem muitos idosos que não têm a devida assistência da família,
Não é um problema de agora, não vamos colocar tudo dentro da pandemia, dentro da situação que nós estamos vivendo, é uma situação que já era real na vida de muitos idosos, né? Eles se isolam para não dar trabalho para a família, para não ser falado que são peso na vida dos outros, e isso é um fator assim muito alto para que ele desenvolva o processo depressivo. Nesse processo depressivo que nós estamos falando do isolamento social, nós temos aí um papel fundamental da família. Então, que tipo de suporte que esse idoso tem? Né? Nesse momento de pandemia, a gente vê muito pessoal falar, não, a gente faz chamada por vídeo, a gente conversa, a gente explica. Algumas pessoas entendem, mas e aqueles idosos que já viviam num contexto familiar, sem um respaldo, sem um apoio, sem uma comunicação efetiva, eles acabam sofrendo mais. Históricos de viuvez, né, também predispõe o idoso a desenvolver depressão. Hoje nós vivemos mais. Então, nós temos aí casais que vivem 50 anos junto. Eu, como enfermeira geriatra, posso falar para vocês que a viuvez, em alguns casos, ela chega a desenvolver um quadro depressivo assim, de nós não conseguirmos reverter. E esse paciente, infelizmente, desenvolver outras doenças e acabar indo a óbito, de tão sério que é esse processo de viuvez. Ele acaba entrando na fase de não aceitação, fica ali no processo de luto e acaba desenvolvendo outras doenças. Então é legal a gente prestar atenção nesse tipo de sintoma em idoso que desenvolve a depressão por viuvez, né? Entra ali no contexto da família também, que tipo de apoio a família dá a esse idoso após a viuvez. Eu vou tirar ele da casa dele, eu vou colocar ele na minha casa, eu vou tirar ele do ambiente que ele está acostumado a viver. Isso vai ter um impacto na vida dele. Vocês precisam ter diálogo. Eu sempre costumo falar para os pacientes, para os acompanhantes, para os filhos, que é importante ouvir aquilo que o idoso está falando. Se ele está falando, eu quero ficar na minha casa, porque eu me sinto bem dentro da minha casa, porque aqui é o meu ambiente, então escute, verifique se há a possibilidade de ter um cuidador, alguém responsável pelo cuidado. Você está tirando ele de um ambiente completamente familiar, né? E levando ele para um ambiente diferente. Então essa que a gente fala, a troca de ambiente tem impacto na vida desse idoso. Eu lembro que uma vez eu cuidei de um paciente que ele era muito independente, morava sozinho, ele já era viúvo, tinha passado o processo de viuvez tranquilamente. E aí dentro do processo de viuvez não. E aí dentro do processo de adoecimento, o filho simplesmente chegou nele e falou, olha, você vai sair daqui e vai para minha casa. E ele começou a apresentar os sinais de depressão dentro da unidade de internação. Eu, como enfermeira geriatra, né, sinal alerta, já ali atenta, ele começou a parar de comer. Nós vamos falar aqui que é um dos sintomas, né? Eu não quero mais me alimentar, ele não queria mais fazer fisioterapia. E um dia eu sentei com ele, conversei e falei, Sr. José, o que está acontecendo? Meu filho quer me tirar da minha casa. E aí um dia eu lembro que eu marquei, gente, uma reunião com eles. E eu falei, vocês precisam conversar, olha só aonde eu interferi. Mas eu vi que realmente se não houvesse uma interferência, aquele idoso ia para casa, ia voltar pior do que ele estava. Então eu decidi fazer aquilo que eu já tinha estudado, que eu via que funcionava. E eu pedi para o seu José falar para o filho dele o porquê que ele estava assim e o porquê que ele queria ficar na casa dele. E aí a resposta do filho foi a seguinte, pai, na minha casa tem cama, na minha casa vai ter os seus livros, na minha casa você vai ter um quarto só para você. E o seu José respondeu o seguinte, eu estava junto, é a sua casa, é a sua cama, o quarto da sua casa e são os meus livros fora do meu ambiente. No fim daquela conversa, que foi muito longa, né, eu fiquei ali assistindo os dois, tentando entrar ali num acordo. O seu José teve alta, voltou para casa dele, com a presença de uma cuidadora na época, nós não estávamos na época de pandemia, e depois o filho dele veio conversar comigo lá na unidade de internação e falar, Mayara, muito obrigada. Meu pai é outra pessoa, ele tinha tido um AVC e o filho estava com muito medo, né, de perder o pai. Acho que todo mundo que tem esse cuidado, onde a família faz parte do suporte, né, da vida desse idoso,
entendeu que para o pai dele era importante estar no ambiente dele, mesmo com o cuidador. Até o cuidador foi negociado, ele não queria muito não. E aí eu tive que entrar com a minha enfermeira e falar, olha, na situação que o senhor está agora, o senhor precisa de alguém para te auxiliar. E ela aceitou e foi tudo bem. Então, você vê um assunto pequeno, uma situação simples de ser notada, que poderia ter passado batido, porque nós poderíamos achar que ele estava assim por causa da doença, por causa do antibiótico, e não. Era uma situação relacionada às emoções, né? Relacionada ao quadro de depressão. Falando um pouco sobre doenças, então assim, os pacientes que têm doenças crônicas também têm históricos de ter maior probabilidade de desenvolver depressão, principalmente os pacientes que têm histórico de dores crônicas, tá? Os pacientes que têm históricos de dor, eles têm esse quadro de depressão mais evidente. Consequentemente, né, dependendo da doença, esse idoso ele acaba tendo incapacidade física, perde a independência, como nós falamos ali no caso anterior do seu José, então, ou seja, ele ia precisar de alguém para auxiliar e ele entendeu naquele momento que ele realmente precisava, né? Ele precisava de uma pessoa para auxiliar. Existem alguns idosos que nesse quadro de dependência entram numa depressão muito profunda, porque eu sempre fiz tudo sozinha, né? Vamos falar das mulheres, né? Que aí é o quadro de maior risco, né? Que tem um risco um pouquinho mais aumentado. Então, eu fiz tudo sozinha, eu consegui ajudar todo mundo. Então, assim, a gente tem que entrar naquela conversa de que, assim, se permita ser cuidado, né? Permita que alguém lhe preste o cuidado que você serviu ou deu a sua vida inteira para alguém, né? Existem os momentos de entender os pontos em que não são aceitáveis para eles e os momentos de nós entrarmos como intervenção positiva. Mas eu sempre trabalho naquela linha de pensamento de que o paciente esclarecido, o acompanhante esclarecido, ciente daquilo que está acontecendo no seu corpo, ele reage muito melhor às orientações que você vai dar. Não é só falar, fica aqui, não sai daqui, não levante daqui. Fale as causas e as consequências disso para ele também. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os sintomas, tá? Então, esse idoso ele pode apresentar uma tristeza excessiva, tá? É notória a tristeza excessiva, choro fácil, por qualquer situação existe o choro fácil, a situação de fragilidade. Eles ficam mais desencorajados a fazerem algumas coisas que fizeram antes. Então, eu fazia uma atividade todo dia, agora eu já não quero fazer mais. Então, existe uma falta de interesse nas atividades de vida diária que ele fazia. Consequentemente, eles acabam se isolando mais. E aí existe o sentimento de culpa, né? De depender de alguém, de precisar de alguém, de ser um peso. Eu sou um peso para você, né? Nós precisamos trabalhar com esse idoso, a importância dele na nossa vida, dizer para ele que ele não é peso, faz parte do processo de envelhecimento, nós perdemos algumas funções, perdemos a agilidade e é natural que isso aconteça. Eu costumo falar muito da minha avó. Minha avó ela vai completar agora em junho 100 anos. Ela tem 99 anos. E ela fala, minha cabeça é boa, meu corpo que é ruim. E isso deixa ela assim por conta. E nós trabalhamos muito com ela, junto com a família. E as minhas queridas primas que cuidam dela hoje, né? Ela foi a nossa âncora num momento de perda muito grande antes da pandemia. E tem nos surpreendido, mas ela fica muito brava de não conseguir fazer o que ela fazia antes, né? Então, assim, a minha cabeça é boa e meu corpo não ajuda, mas com muito diálogo é possível tratar. E aí, falando um pouquinho da minha experiência, né, como neta de uma centenária, ela foi encaminhada, né, a um médico geriatra, né, especializado nos cuidados de idosos, que eu acho muito importante ser acompanhado com o médico num quadro onde só a conversa não resolve. Nós estamos falando aqui muito do apoio familiar, muito da presença da família no cuidado, mas tem uma hora que mesmo com tudo isso, não adianta. Ele entra num quadro depressivo e ele precisa de ajuda, né, de medicamento. Então,
Hoje ela faz uso de medicamento, tá joia, tem ali os dias mais tristes, mas na maioria das vezes que a gente conversa com ela, ela tá lúcida, consciente, orientada e com a língua afiada, né? Que eu brinco com ela. E a gente percebeu a necessidade de acompanhá-la com um médico especialista. Então, ela é acompanhada com esse médico, ela faz uso de medicação, mas existe todo um trabalho de apoio familiar. E eu queria falar aqui com vocês que os sintomas de depressão, ele não só se restringe a situações psicológicas, a falta de apoio, a mobilidade. Ele tem sintomas físicos. Como assim, Mayara? Sintoma físico. Nós falamos aqui no caso do seu José. Seu José não queria mais comer. Aí eu não comia normal e eu passei a me alimentar menos. Então, esse é um sintoma físico característico de depressão em idoso. Né? Eu reduzo o meu apetite. Consequentemente, esse idoso ele vai ter a perda de peso, né? Que é muito importante. A gente sabe que é difícil recuperar a massa de idoso, né? Nós estamos vendo aí os casos, graças a Deus, né, estão diminuindo de paciente com Covid com mais de 80 anos devido à presença da vacina, mas os pacientes que precisam de internação, eles têm uma redução de massa muito grande e é difícil de recuperar a massa em idoso, né? Precisa de suplemento, precisa de uma alimentação adequada, precisa de atividade física para recuperar. Então, na depressão é a mesma coisa. Eu perco apetite, eu perco peso, eu vou ter a sensação de fadiga no meu organismo, né, por conta de todo esse quadro, né? Existem idosos que entram num quadro de desnutrição. E aí tem uma outra característica que é a alteração do sono, tá? Então ele não consegue dormir, ou ele acorda, ele dorme pouco, picado durante a noite e começa a fazer pequenos cochilos durante o dia. Isso não é bom para o organismo do idoso. Um outro sintoma que é bem confundido também assim com o processo de demência, mas faz parte do processo de depressão em idosos, é a perda de memória. Então, nós temos relatos de estudos que falam que a presença da depressão em idosos aumenta o risco de demência, como por exemplo o Alzheimer. Olha como é importante esse assunto. Então, às vezes você confunde, ele está esquecido, ele está gaga, ele está velho, ele não está, ele pode estar desenvolvendo um quadro inicial de depressão, né? E tem um risco aí, conforme os estudos nos falam, de desenvolver uma demência como o Alzheimer. Então, esses são os sinais de alerta que vocês têm que observar nos idosos que estão aí ao lado de vocês. Lembrando que a depressão, ela tem tratamento, tá? Ela tem tratamento, ela pode ser curada em situações em que as nossas intervenções externas, como nós falamos aqui, apoio da família, melhora de alimentação, atividade física, não deixar esse idoso ficar sedentário. Olha, Mayra, ele não consegue fazer mais nenhuma atividade diferente. Faz um artesanato com o idoso, tá? Homens também, tá bom? Então, alguma coisa que ele possa manipular, que ele possa fazer. Não deixe esse idoso sem assistência. Esse quadro ele pode se agravar, né? Como nós falamos lá no começo do nosso vídeo, esse estresse ele piora o nossa resposta imunológica. Então, eram essas as dicas que eu queria dar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa aqui o seu like, compartilha o vídeo com alguém que você goste, tá? Que cuide de idoso, com algum idoso que precisa entender e ouvir aquilo que ele está passando e peça aí o sinal de alerta de ajuda. E nós vemos no próximo vídeo. Tchau!